Ora, sejam bem-vindos a mais um Canto do Sporting. Antes de mais, pedir desculpa aqui pela rouquidão. Não foi estar em Guimarães, mas também foi derivado ao futebol. Tivemos a jogar futebol, perdemos e eu ainda fiquei assim. Não correu bem. E tu ganhaste, e o Gonçalo ganhou. Pedro, estás bem? Viva, tudo ótimo. Tu, que estiveste em Guimarães, estás com boa voz. E um frio terrível, que estava um pé 2 a 3 graus à hora de jogo. Mas sim, correu bem, o ambiente estava quentinho, mas... Bom jogo. Foi, quer dizer, acho que era uma oportunidade de regressarmos às vitórias, porque já não ganhávamos lá há algum tempo, porque é uma vitória muito inconstante, que às vezes pratica mesmo muito mau futebol, como ainda recentemente fizeram para a Taça de Portugal, que foram eliminados em casa para o AFS, um jogo absolutamente tremendamente mau, que acho que tem sempre aquela característica, não é? Nós conseguimos colocá-los dentro de jogo com um infortúnio, vou-lhe chamar assim, do Rui Silva, mas depois há toda aquela capacidade daquele público de puxar pela equipa, e o Vitória de repente parecia que podia estar no jogo. Eles têm uma boa entrada na segunda parte. Sim, pronto, mas o golo ajuda, o público puxa, se há casos em que se nota perfeitamente que o público tem uma importância muitas vezes... tantas vezes é falada, não é? E ali notou-se perfeitamente, mas também se percebia rapidamente, quer dizer, o Sporting ficou ali um bocadinho abalado, mas que era mais que equipa suficiente para, não só para acabar por fazer o que fez, que foi marcar logo o terceiro e depois até o quarto, e arrumar uma partida que estava condenada, diria, a uma vitória do Sporting, isso parecia-me claro. Olha, já começámos aí por esse jogo, uma coisa que nós aqui tínhamos falado da inevitabilidade do Sporting jogar com os dois avançados. Jogaram os dois ao meio, mais ou menos. Sim. O que é que te pareceu? Pareceu muito bem, embora ontem Soares não teve tão, pelo menos a marcar golos, mas sempre ali, por acaso tem lá um remate que foi um disparatado e podia ter feito esse remate sozinho, nem parece dele, parece aquelas coisas, pé esquerdo, eu sei, e tanto se pede para que ele remate à primeira, acho que ali mais valia se calhar ter preparado, fazer uma fintinha e depois marcava o golo, mas pronto, mas Ioannidis a mostrar aquilo que vai um pouco na sequência do que fomos falando aqui, que havia momentos em que faria sentido jogarem os dois e que ambos iriam trazer coisas diferentes e que o Sport iria ficar a ganhar. E eu diria que praticamente contra quase todas as equipas do nosso campeonato nacional nós temos a capacidade de poder jogar com os dois. Eu diria que se sobra ali Porto, Benfica e eventualmente Braga, e mesmo Braga não é o mesmo Braga de outros tempos, porque de resto, dado um pouco o desnível que vai acontecendo, obviamente, na diferença entre os três grandes para os outros, do que está a acontecer também neste campeonato, quer dizer, o Porto praticamente não perde pontos, o Sporting, os que perdeu foi com o Braga e com o Porto, o Benfica é que teve ali um arranque um bocado pior e agora até tem estado a recuperar bastante bem, e portanto, se olharmos para o desnível dos três grandes, quer isto dizer que o resto é possível, depois não quer dizer que não aconteçam outras situações, mas isso é normal. Mas eu acho que ficou ontem, se havia aquela dúvida de que, ok, não serão todos os jogos, não serão todos, mas serão uma grande parte dos jogos em que se for possível colocar os dois, ontem ficou essa evidência. E é uma coisa interessante, porque o Soares é um avançado de apoios. Gosta de jogar em apoios. Sim. Imaginou-se que pudesse jogar, se calhar, o Soares mais a 10. Sim. Não é isso que acontece. É Ioannidis muito mais solto para a profundidade, Soares mais fixo, mas eu acho que eles intercalam bem, o papel. O Soares tem o Ioannidis tem uma capacidade física, porque a mim ontem estava-me a fazer um bocado de confusão aquela ligadura, achava sempre que eu a qualquer momento aquilo... E notou-se no início da segunda parte, ele quebrou um bocadinho. Notava-se que estava ali um bocadinho mais, com mais cuidado. Eu notei mais na forma como o Sporting deixou de ter tanta capacidade a pressionar. Sim. Mas a verdade é que ele é um jogador com uma capacidade física invejável, com aquele físico a ir a todos os lances, e depois tem mesmo qualidade, é lutador, tem qualidade no passe, na finalização, aquele golpe de cabeça. O gol é matador. É antecipação avançada. É espetacular, e depois aquela antecipação e a forma como se cabeceia, e ele já tinha marcado cabeça, e portanto, esse para mim acho que foi, obviamente, a vitória, os 3 pontos que eram absolutamente fundamentais, porque o Porto tinha ganho o seu jogo já, e foi ver a capacidade de ter os dois dentro do campo e dizer, pá, não. Isto levanta-nos uma questão, não é? O Pote há de regressar em janeiro. Imaginas um cenário onde Pote, Trincão, portanto Pote mais ao meio, dando o flanco ao Maxi,
O que é E depois estranho, dos dois na frente. O Ou que, seja, o que é Geni. estranho no sentido de Geni e que anda a poderem ir. Mas o que ainda já percebemos que só Claro, virá mais em cedo ou março. mais tarde vai e pronto, e há de ir embora, vai embora no final da temporada. Não, mas de qualquer forma, eu acho que tendo em conta que nós estamos a ter muitas lesões e o que é importante é que vamos acabar por ter aqui um conjunto de soluções que. Porque repara, ontem depois a certa altura o que é que tu olhavas? No banco pudeste pôr Alisson, Blopa e Flávio, que são jogadores que ainda não pronto, vão dando aqui algum apoio, mas a verdade é que tu na frente, e a frente de ataque não é o problema do Sporting. O problema do Sporting em si, onde é que o Porto está muito melhor? É na capacidade defensiva e não sofrer golos. E o Sporting nisso lá vai sofrendo aqui uns golos que às vezes nos dão um bocadinho mais de trabalho, porque na capacidade ofensiva nós estamos muito bem. Agora, temos ainda mais soluções e temos mais capacidade, está tudo certo. Acho que a grande questão vai ser como é que nós vamos recuperar estes pontos, e aí é que eu sinceramente não sei. É um dado importante que é, olhando para as duas épocas que o Sporting foi campeão, sim. À 15ª jornada, nós temos mais 2 pontos. Temos mais pontos. Diz muito o que está a ser o Campeonato do Porto. Claro, o Campeonato do Porto está a ser um campeonato irrepreensível. Ontem dizia isso no X e eu dizia no sentido comparativo com a primeira época de Ruben Amorim quando foi campeão no Sport. Não a primeira época que fez, que essa foi desastrosa, mas entrou ali a meio, não interessa, mas a primeira que foi campeão. E dizia que era parecido no sentido, não em termos de jogadores, porque acho que o Porto até tem melhores soluções do que o que tinha o Sporting de Ruben Amorim no ano em que foi campeão 2021, mas no sentido em que é uma equipa que tu olhas e dizes, porra, como é que esta equipa vai perder pontos? Acredita sempre, pode não fazer um grande jogo, já aconteceu em casa contra o Braga, por exemplo, que toda a gente se recorda desse jogo, mas o que é certo é que, e há jogos que até joga bem e marca, e agora marcou 3 no jogo que fez no Alverca, mas a verdade é que tu olhas e assim, porra, onde é que esta equipa vai perder? E depois, defensivamente, é uma equipa que tem ali, está a defender bem o forte, não precisa de ganhar por muitos, basta um 0 para conquistar os 3 pontos, e eles têm quase os pontos máximos, portanto, vejo muito, eu acho que poderá mudar eventualmente alguma coisa, mas também nós temos que continuar a ganhar os jogos. É agora no reatar do ano, porque o Porto tem 2 deslocações, mesmo que não seja Guimarães. uma é Guimarães, mas nunca sabe, e a Barcelos, e depois recebe o Sporting, e eu acho que esse vai ser, para nós, se chegarmos lá com esta distância, vai ser o nosso teste. Não há outro resultado possível do que tentar ganhar ao Dragão, que só de si ganhar no Dragão implica que o Porto tem que sofrer golos, portanto quer dizer que vai ser, não só é difícil ganhar, e ganhar, como implica marcar golos, vamos ter esta dificuldade que é de marcar golos ao Porto, porque nesse aspecto eles estão muito bem. Portanto, podemos dizer que ainda há muito campeonato, é um facto, ainda não chegamos ao final da primeira volta, mas os indicadores dizem que isto não está nada fácil para nós. Não está fácil, para o Trino, não está fácil. Outra coisa que eu queria falar contigo, gostaste de ver Maxi mais ao meio, Mangas a dar profundidade? Há bocado estávamos a falar em off do Maxi, não é? O Maxi só não gostamos de ver à direita, pronto, a não ser que tenha que ser necessário, e se for necessário, o Maxi é aquele jogador que se for necessário, se não tiveres guarda-redes e lhe pedires para ir à baliza, ele vai à baliza e vai dar o melhor que puder e souber. Eu acho que o Mangas, ontem era quase se calhar uma inevitabilidade, até pela questão da forma física. Não esquece que o Sporting jogou para a Taça de Portugal, tinha ido aos Açores, regressou. Eu não vou dizer que é a solução que mais me agrada, mas tendo em conta também os constrangimentos que vamos tendo, não vejo aquilo como um problema. Agora, Mangas é claramente um jogador deste tipo de situações, uma necessidade, e pelo preço está justificado. E pelo preço acho que está justificado. Vejo muita gente, ontem via muita gente outra vez, era o Mangas e não sei o quê, e até cheguei a ver malta mandar vir com o Simões, porque houve ali momentos que não tipo, porra. O Simões, que é com o João Simões? Sim, eu às vezes eu fico. E depois era o Rui Silva, porque frangava muito. E eu cheguei a ver pessoas que eu vivo em alguma. Eu devo estar a viver alguma realidade paralela, porque eu não estou a ver. E de repente. É o coração. Eu acho que eu percebo que seja o coração e que as pessoas estejam um bocadinho a pensar que, ok, estamos aqui a perder uma oportunidade de ser tricampeões. Ok, estamos a tentar tudo por tudo e, como tu disseste, até já temos mais pontos. Mas depois olho para o outro lado, e ainda ontem falava isto lá em Guimarães, nas bancadas.
Pá, e de repente, se me dissessem aqui há 7 ou 8 anos atrás que nós nestes últimos 5 anos tínhamos ganho 3 títulos de campeão, estamos sempre a discussão dos principais títulos, estamos aqui, que é a única coisa que nós podemos ter quase como garantia, é estar nas discussões, porque ganhar ninguém pode garantir nada depois, e portanto, isso não, ninguém, mas estar nas discussões, poder ter equipas competitivas, poder a jogar bem. Pá, às vezes não corre bem, não, já sabemos que nos jogos da Taça de Portugal este ano tem sido um desastre, sofremos por tudo e que é direito, já sabemos que já sei que daqui a um bocado vamos ter que falar do penalti, e que dizer, como o amigo João Castro dizia ainda ontem, soube um presidente e um treinador que disseram que nós fomos beneficiados, foi Barandas e foi Ruben Amorim. Já lá iremos falar dessa questão e dessas hipocrisias e também do muito que se tem falado sobre isso, mas a verdade é que o que nós olhamos para este Sporting, a alegria que nos dá, o prazer de ver consecutivamente a equipa a disputar, está na Liga dos Campeões, ainda tens vezes hoje em dia olha-se lá para fora e os clubes percebem quem é o Sporting, sabem que o Sporting tem feito boas temporadas, quanto mais não seja até porque o treinador que era campeão no Sporting foi para o Manchester United e ele próprio também está a passar ali por um período transformacional e que não é nada fácil. E de repente, não é perfeito. Não é perfeito. Acho que as pessoas já estão um bocadinho a estressar pelo que pode vir a acontecer no mercado, e isso é que é incógnito, como não se tem falado muito, como não tem saído notícias cá para fora, como não há um zoom sobre de qualquer coisa do que é que pode acontecer, as pessoas estão a ficar um bocado apreensivas, será que vamos abdicar porque estamos com receio de não ser campeões e portanto se calhar não vale a pena gastar dinheiro e a comprar tem que ser uma coisa que faça sentido para o futuro. Fica ali um bocadinho a dúvida, não é? Sim, vamos... É o que eu estava a dizer, o futebol do Porto é irrepreensível. Completamente. E o melhor que o Sporting pode fazer é, sem desbaratar, manter este ritmo. Porque... E pelo menos ter a garantia de continuar esta equipa para o próximo ano. É tal e qual como o ano passado. Já sabemos que íamos perder o Gyökeres, que era uma peça fundamental, mas mantivemos praticamente 90% do tronco principal ou mais. E para o ano teremos que continuar assim. E se nós estivermos assim e ao mesmo tempo pontuarmos com os jogadores de qualidade, quer dizer, veio o Suárez, jogador de qualidade, veio o Ioannidis, só esses dois jogadores, são jogadores com uma qualidade que trazem qualidade ao Sporting. Portanto, se nós conseguimos manter sempre esta estrutura e este tronco, por amor de Deus, é meio caminho andado para pelo menos estamos nas discussões. Agora, claro que como eu brinco sempre no estado, eu gostava de ser hepta e octa e seja por aí, gostava de ganhar os títulos todos seguidos. Já sei que isto a algum momento não vai acontecer, mas pronto. Ainda assim, o Sporting vai fazendo o seu caminho. Sim. Esse caminho passa também pela Taça de Portugal. Tivemos um jogo nos Açores muito pouco conseguido, muito mal. Talvez dos piores jogos da temporada este ano. A par daquele jogo do Estoril, que eu também não gostei nada. Também, Braga. E mesmo que Passos Ferreira para a Taça também foi um terror de uma equipa que não ganhava a ninguém. Mas lá está, a mim o que me estava a custar mais, e não ontem dizia isso quando ia a caminho de Guimarães com o meu amigo João Rojado, eu dizia isso, quando o Santa Clara marca o segundo gol, pensei mesmo que íamos ser eliminados. Mas o que estava-me a custar mais não era, quer dizer, a eliminação custa sempre, mas ok, não estás a jogar nada, pões-te a jeito, Santa Clara fez pela vida, marca o segundo golo. Mas o que me estava a custar mais, e antes do penalti, obviamente, do Yulman, do não penalti do Yulman, isso eu tive a oportunidade de dizer logo na altura, mas o que me estava a custar mais é de pensar que tínhamos uma oportunidade mais uma vez de ir longe, até porque depois há o Porto jogas Benfica em casa e há um Porto Benfica, jogas em casa que à partida tens mais facilidade. Ainda agora a equipa que vamos jogar ganhámos agora por 6. Sim, e o AFS foi e ganhou em casa do Vitória. Aquilo é um jogo medonho, eu já falei aqui na semana passada, um jogo medonho, aquilo é mesmo terrível, mas pronto, e tínhamos a possibilidade de chegar às meias finais e depois aí nas meias finais é o que é, e isto está-se a fazer muito para ser se calhar com Braga, ou depois do sorteio lá de Itará, seja com quem for, ou com um Benfica ou Porto, um deles vai ser eliminado, e portanto tens aqui uma oportunidade outra vez de lutar para tentar estar no Jamor, e isso estava-me a custar muito. Agora, vamos ao penalti. O penalti, quer dizer, o penalti não, eu não, quer dizer, não me oferece. Antes de mais, estamos os dois de acordo que não é penalti. Sim, não marcava. Não, estamos de acordo com o Frederico Varandas. Não estão, isso aí não disse-o logo no X, quando costumo fazer sempre os meus comentários na altura que vai acontecendo. Parece-me claro que não há.
Depois mais tarde ficamos a saber que tiveram não sei quanto tempo. Claro 12. Que é completamente inadmissível. Portanto, estás ali 2 minutos a ver um lance de penalti e depois 12 minutos a analisar um possível fora de jogo. Obviamente isso não faz sentido nenhum. Mas o futebol português não faz sentido em muitas outras coisas. Quer dizer, ainda ontem tiveste um exemplo claro do que é que não faz sentido no futebol português, que é quando de repente mandas o Caldas jogar em Torres Vedras. Foi Torres Vedras, não é? E de repente os gajos eles até fizeram um minuto. Quer dizer, o treinador até disse, eu nem iria, e eu concordo com ele, e de repente o estádio só leva 2.500 e os gajos tinham vendido 4.000 lugares. Isto é uma completa... Portanto, virem-me dizer que o futebol português sim, temos aqui muitos problemas. Agora, eu não marcava, obviamente, aceito perfeitamente que o Santa Clara este ano foi 2 vezes prejudicado contra nós, e lamento profundamente que o Santa Clara o tenha sido prejudicado 2 vezes contra nós. Não faz sentido, mesmo que uma seja de um canto, que pronto, há cantos e cantos, não é? O canto contra o Santa Clara deu golo e toda a gente falou, eu sei que foi no final. O canto mal marcado do Porto no 3-1 ao Famalicão, que a bola está fora do quarto ciclo, esse já ninguém fala, nem ninguém quer saber, mas tudo bem, são coisas que acontecem. Acho que era difícil fiscal a linha, se calhar do ângulo dele nem percebe que a bola está fora do quarto círculo, e o árbitro muito menos. Ninguém morre por isso. Agora, eu digo sempre isto há 10, 12, 14, 20 anos. Quando quiserem falar de arbitragens, falamos de arbitragens, falamos do que se pode mudar de arbitragens. Agora, há uma coisa que é clara, e antes de ir às declarações de Varandas, que acho que confirmou aquilo que qualquer sportinguista estaria à espera, e já falamos disto aqui, Varandas tem melhorado muito ao nível comunicacional. E ele ontem esteve particularmente bem. Foi buscar ali os casos todos, começou por aquilo que qualquer sportinguista esperaria que começasse, que é dizer que não seria penalti e colocar logo ali, mas depois isso é uma coisa muito interessante do erro natural, em que as pessoas já estão, e depois há algumas contas obviamente já estão, e ainda por cima sponsorizadas pelos clubes, já estão gatilho feito. Sim, de gatilho feito e preparado para isso. Mas a verdade, ele diz ali uma coisa natural. Repara, o problema é que Porto e Benfica já perceberam que a arbitragem não vai voltar aos tempos de Pinta Costa e de Luís Filipe Vieira. Isso não vai acontecer. Nós até podemos ser beneficiados nos últimos tempos, vou citar isso. Fomos beneficiados para a taça, fomos no Santa Clara para o campeonato. Podemos discutir aqui que o Benfica tem mais penaltis que todos os outros. Eu nem ligo, porque eu nem vejo jogos às vezes do Benfica e, portanto, nem faço ideia se os penaltis são claros ou não me interessa. Do Porto é a mesma coisa. Podemos aceitar isso, mas a verdade é que tanto Vilas Boas como Rui Costa, se estão à espera que aqueles tempos de arbitragem do passado voltem, esses tempos não vão voltar. Há árbitros incompetentes, como há jogadores incompetentes, como há dirigentes incompetentes, como já falamos isto várias vezes. E, portanto, o que está a acontecer é uma reformulação no futebol. A mim, digo isto simplesmente, eu fico espantado que haja amigos de que tenho até bastante consideração, de Porto ao Benfica, que tenham a lata de achar que nós dominamos alguma coisa na arbitragem. Acho disso uma perfeita estupidez, de ir buscar até coisas de uma estrutura qualquer, que quase insinuar que o Sporting colocou alguém lá na federação, não sei o que mais. Acho de uma perfeita idiotice. Agora, aceito perfeitamente, e este último comunicado do Porto, por acaso estava à espera dos comunicados do Benfica, mas deve ser uma folha em branco estes últimos, mas estava à espera, este último comunicado do Porto, apesar de ter lá uma bicada ao Sporting, a seguir ao da taça, tem lá uma parte que eu acho, há lá matéria, portanto, há lá matéria que eu acho importante, e se quiserem discutir seriamente, e se quiserem transformar, e se quiserem, os grandes prejudicados do futebol português, já o disse várias vezes, são os clubes pequenos, não são os clubes grandes. Os clubes pequenos são constantemente, desde que existe futebol em Portugal, prejudicados contra os grandes. Os grandes discutem quem é que é o menos beneficiado. Os grandes discutem o que é o mais ou menos entre eles. Sendo que eu também nunca me vão ouvir dizer que o Sporting nos anos 80 e 90 e nos inícios de 2000 perdia os títulos só por causa dos árbitros. Não, nunca me ouviram dizer, nem nunca me vão ouvir. Não perdíamos por incompetência, é óbvia, mas perdemos anos em que, se a arbitragem não fosse o que fosse, seria diferente. Já demos aqui o caso do ano em que perdemos com o golo da mão do Rony. Querem-me comparar
o escândalo que foi a mão de Rony com qualquer um destes lances de penalti do Yulman ou do canto mal marcado, por amor de Deus. Agora, também fomos beneficiados. Eu lembro-me do Ricardo ir buscar uma bola dentro da baliza. Penso que foi ao Leiria. Eu já disse Sentado. aqui que só entrei na segunda parte, porque na primeira tive um furo na autoestrada quase a chegar a Lisboa. Eu só entrei na segunda parte. Portanto, quando quiserem falar de arbitragem séria e quiserem mudar os aspectos, uniformizar critérios, resolver este problema do e não achar do VAR. que estão a ser prejudicados porque nós dominamos. Pá, eu gostava de ser uma mosquinha e eu gostava de ver onde é que o Barandas, eu conheço bem o Barandas há muitos anos, eu gostava de ver o Barandas, se é o que ensinou, gostava de ver como é que o Barandas negocia isto dos árbitros nos beneficiarem. É que ele pega no telefone, para já ele tem uma dificuldade comunicacional que agora está a ser mais trabalhada. Portanto, eu gostava de saber como é que o Barandas anda a negociar isto de nós sermos beneficiados. Agora, o que está a acontecer e que não acontecia no passado, é que no passado, como nós não ganhávamos a ninguém, de vez em quando eram beneficiados e ninguém ligava. Agora, como temos sido um bocadinho mais vencedores, claro que os outros estão a puxar é normal. A brasa à sua sardinha, como se costuma dizer. E há outra coisa que é o pós-VAR, aliás, o pré-VAR nunca mais vai voltar. Nada, zero. E o pré-VAR veio criar aqui um princípio de igualdade que antes não existia. Exatamente. E esse ponto que falamos aqui ainda há pouco tempo sobre isso, o VAR tem, obviamente tem o maior defeito para mim do VAR, obviamente, e acho que para qualquer um adepto, é tirar-nos o prazer, a mim tirou-me muito o prazer do festejo. Hoje em dia... Festejas 2 vezes? Não é a mesma coisa, não é? E tu sabes que é normal, todos nós estamos ali sobre um foco de tensão muito grande e de repente festejas uma coisa e eu tenho muito esse medo, que é de festejar uma coisa que depois a seguir me vem anular. Eu fico terrivelmente a pensar nisso e às vezes prefiro esperar, pronto, claro que às vezes é mais forte e uma pessoa não espera, mas pronto, mas tirando essa parte, o VAR trouxe, para o bem e para o mal, trouxe alguma tentativa de trazer verdade desportiva e que tem acontecido na maior parte dos casos, porque nós falamos de um caso... Já não há erros grosseiros. Obviamente, repara, o VAR analisa centenas, milhares de lances ao longo do ano. Há um ou outro caso que podia ser modificado, está tudo certo. Pronto, mas o VAR traz essa alteração da verdade desportiva e traz, para mim, esse é o ponto mais importante que estavas a dizer. Aquilo que se passava antigamente não acontece mais. Agora, voltamos ao ponto anterior. Quando quiserem discutir seriamente, quando quiserem mudar, quando quiserem olhar e perceber e também, aquilo que dizia aqui ainda há pouco tempo, que é, quando proibirem, o proibir é uma palavra forte, se calhar não é proibir, mas se calhar multarem, se calhar alterarem as regras para que, e é válido para todos, dirigentes, agentes desportivos, agentes no sentido, não é agente do... Pessoas ligadas ao futebol. As pessoas ligadas ao futebol, deixem de poder falar e de opá, repare, eu já estou farto de dar este exemplo porque vejo os jogos da Premier League, mas vejo essencialmente os jogos do Manchester United, porque é um clube que aprecio há muitos anos. As arbitragens em Inglaterra devem estar provavelmente no seu período mais baixo. Quer dizer, não me lembro antes de 1990 ou 1988, se calhar não me lembro tão bem desses anos, mas estão num ano em que toda a gente reclama. Mas no dia a seguir, ou nas conferências de imprensa, não há cá reclamações, nem bem cá os donos dos clubes. Não vêm, não têm hipótese. Outra mentalidade. Não há outra mentalidade. Avanças para o próximo jogo, porque hoje foste tu, amanhã é o outro. Portanto, agora, o que eu fico espantado, e é essa hipocrisia que me chateia, eu não vou, se vier aqui agora um portuguista ou um benfiquista dizer, mas tu foste beneficiado com o Santa Clara, é verdade que fui, está tudo certo, mas eu posso-te apontar aqui, e eu aos benfiquistas no X tenho brincado sempre com a época 15-16, que eu na época 15-16, estão lá os tweets, acabou a temporada, dei parabéns aos meus amigos benfiquistas, normalmente até faço questão de dizer parabéns aos meus amigos, porque não dou parabéns a todos os benfiquistas, aos amigos, às pessoas com quem mantenho uma estima, porque aquele gajo que passa o ano todo a insultar-me, é evidente que eu não quero lhe dar os parabéns, quero que ele se lixe. Não podes andar a insultar-me o ano todo e à espera que eu no final do ano vá ter o fair play de te dar os parabéns. E portanto, e aos meus amigos portistas, a mesma coisa, se eles ganharem o campeonato fair and square, como para já tem sido, espero que isso não aconteça, cá estarei para isso. Agora, a hipocrisia de achar que nós dominamos de alguma forma as instituições do futebol, a mim deixa-me absolutamente espantado. E o que é dominar? Dominar, pois não sei. É tão dominar. Okay. Nós estamos a imaginar que um dirigente se vai
manchar. Eu acho que nenhum deles, nem do Porto, nem do Benfica. Acho que a questão, por isso é que eu dizia, os portistas não podem falar muito, porque durante muitos anos tiveram ali questões que eram mais que sabidas, e mesmo isso, eu nem falo disso. E os benfiquistas, até costumo brincar com estes casos mais recentes, olhar para um campeonato de 15-16, ou olhar, por exemplo, para os e-mails, ou não sei o que mais, e para os padres. Mas eu tento, durante estes anos todos, nunca me viram usar isso para defender o falhanço do Sporting, e portanto o mínimo que eu espero é que não usem a mesma coisa para nós ganhamos os títulos limpos ali no campo, umas vezes fomos beneficiados, outros prejudicados. Aliás, o ano passado havia um texto ali em maio ou abril dos jornais que tinham feito, e o Sporting tinha sido dos clubes mais prejudicados. Havia o jogo do Santa Clara, o primeiro jogo em casa de João Pereira, onde há 2 penaltis claríssimos. Eu não sei se as pessoas se esqueceram, especialmente, sei lá, não sei se esqueceram que nós podíamos ter sido campeões na Luz, se calhar, não é? O ano passado, temos um lance claramente que nos prejudicou. Portanto, quando vêm com aquilo, ainda escândalo. Pronto, agora, se vier um adepto do Santa Clara me dizer alguma coisa este ano, eu digo, olha, peço desculpa, realmente vocês podem dizer alguma coisa, foram prejudicados 2 vezes connosco. Uma delas com claramente mais grave, porque se o Sporting não tem aquele penalti, não sei se era possível dar a volta, ou pelo menos levar a prolongamento, e provavelmente eles continuariam na taça. E como tinham sido prejudicados já no campeonato, custa-me um bocadinho, é evidente. Mas aí volta à velha história, os pequenos deveriam ter aqui outro tipo de capacidade, outra atitude perante as arbitragens, e muitas vezes não têm. E são... caem saco roto, os critérios dos pequenos, porque não têm a mesma voz. É verdade. Mas estamos de acordo que Varandas falou no momento certo, acho que o Varandas esperou pela vitória, para começar. Claro, ninguém fala por, não ficaria, vamos imaginar que ontem perdias até prejudicado, caía em saco roto, porque não faz sentido nenhum vir falar assim. Ganhas, falas, diz o que tens a dizer. Acho que nesse ponto de vista, eu acho que ele apontou aquilo que devia ter dito. Não há nada a dizer. Acho que para mim o ponto mais interessante é ver o universo leonino em uníssono a confirmar que o Varandas falou bem. E isso, claro que para nós sportinguistas, os outros como não vivem o nosso dia-a-dia, é algo que tem funcionado muito bem a favor de Varandas. Soube nos momentos certos falar, que era uma coisa que no passado, apesar de estarmos a ganhar, não fazia sempre bem. Às vezes falava em momentos que não faziam sentido, outras vezes tinha uma dificuldade de comunicar, e ali disse os pontinhos todos, referiu-se ao que devia dizer. E acho que foi um bom discurso. Olha, já que estamos a falar de Varandas, porque eu sei que a tua memória depois vai ligar e se calhar avançamos já para a memória da semana, okay. Que é para depois falarmos também de uma coisa que aconteceu momentos depois de nós termos gravado na semana passada. Logo a seguir, exatamente. Gonçalo, bota aí. Na memória, não é? Deixa-me só dar portanto, na semana passada nós acabámos, eram 7h30, e o Varandas às 8h30 anunciou que era candidato. Que não é uma grande surpresa, mas carimbou. Carimbou. A tua memória da semana recorda eleições passadas? A minha memória, eu fui buscar só para ligar. Na realidade, eu estava a pensar o que é que podia ser a minha memória que pudesse ligar ao que eu queria dizer em relação às eleições. E portanto, curiosamente ou não, quando estava aqui a puxar o filme atrás e a lembrar-me das eleições, fez este ano 30 anos que Santana Lopes foi presidente do Sporting, e portanto só recordar que Santana Lopes precede um momento que é a entrada de Roquete no Sporting. Portanto, o Santana Lopes é um período que não é fácil, porque Santana Lopes tem o referendo de acabar com modalidades, que vai contra tudo aquilo que qualquer sportinguista defende, e depois entrou o Roquete. Claro que hoje é fácil de olhar para trás e dizer coisas positivas e negativas do Roquete. Não é isso que eu vou entrar. Um dia, se for preciso, também sei o fazer. Mas há o Roquete, a entrada do Roquete é as sociedades anónimas desportivas e a alteração que aconteceu no futebol a nível mundial, e portanto está tudo certo, é o que é. Mas eu quero ligar ao momento que Varandas anunciou, que foi a semana passada, quando estávamos a acabar de gravar, e ele anuncia o carimbo oficialmente. Porquê? Porque eu acho que o momento de Roquete no Sporting traz durante muitos anos algo que eu me debati muito contra.
Não talvez logo no início, e porque também vamos envelhecendo e vamos mudando a nossa forma de olhar, mas há um período, eu chamava aquele período um período quase dinástico, quase ligado aos reis. Por isso é que eu, quando votei, as minhas posições são públicas do ponto de vista de futebol e político, quem sabe, quem me segue, eu quando votei no primeiro ano em Bruno de Carvalho, eu votei para aquilo que eu apelidava o voto contra um reinado, contra quase, parecia uma dinastia que estava instalada no Sporting. O sucessor era escolhido. Os assuntos eram muito pouco debatidos, depois havia aquele Conselho Leonino que foi extinto, e portanto aquilo era tudo tratado dentro de uma cúpula. E é por isso que eu quero ligar aqui. O Varandas anuncia as eleições, a sua candidatura, e este para mim é um ponto importante. É óbvio que o Varandas vai ganhar. Se me disseres que é óbvio que merece ganhar, diria que sim, os seus sportinguistas vão-lhe dar essa vitória pelos títulos conquistados, pela obra feita, está tudo certo. Eu nunca votei em Varandas, tenho uma dificuldade muito grande em votar em Varandas, porque eu acho que um dos maiores pontos negativos de Varandas é a relação com os sócios e a relação com determinados conceitos que eu defendo há muitos anos, mas percebo perfeitamente que ele mereça ganhar, mas também percebo que tem que aparecer aqui uma candidatura ou algo que permita haver discussão. Porque senão estamos outra vez a afirmar aqui o status quo e outra vez esta questão dinástica de pronto, ok, está tudo bem, parece que não há nada para discutir. Não, é que há muita coisa para discutir. Falámos as relações com os sócios, os estatutos, a própria forma como se tratam os núcleos, e podia trazer aqui casos que sei deste ano. Há aqui um conjunto, o olhar para uma relação cliente-sócio e se calhar perceber que nós percebemos a importância do cliente, mas também temos que perceber que nós continuamos a ser um clube com utilidade pública, com um associativismo. Como é que nós podemos também reforçar esse lado, não querendo perder, obviamente, todas as fontes de receitas que sabemos que são importantes, e portanto toda essa discussão. E não é à toa que eu ontem, na brincadeira, mas ao mesmo tempo sério, dizia e escrevi este tweet exatamente no cordão a caminho do estádio. Portanto, quem vai a Guimarães sabe, o cordão parte ali da Polícia Municipal, que é a 500 metros do estádio, portanto a deslocação são 500 metros, e é a melhor forma de se ir a uma deslocação em Guimarães, é ir para o cordão e vamos todos ali. E eu estava com um grupo de amigos e dizia, vocês acham que não seria interessante lançar-se uma candidatura, são 1000 votos, não estou em erro, eu até tenho que confirmar nos estatutos, uma candidatura, não interessa que, não é para ganhar, não interessa para nada, uma candidatura só que pudesse trazer alguma discussão, e na brincadeira até lancei a ideia, juntar 1000 votos não deve ser difícil, e até estava na disposição de o fazer, de lançar uma candidatura só para trazer assuntos para ser discutidos, porque eu acho que nós não podemos perder este lado de... repara, é este lado de discussão, de os sócios se aproximarem de uma determinada via, que levou Vilas Boas a ser presidente no Porto. Se calhar aqui há uns anos dissesse assim, o Vilas Boas vai se candidatar por uma via de ouvir os sócios, de perceber, de falar com as bases, dizer, não, é impossível ganhar o Pinta Costa, não, mas foi possível, e portanto, eu acho que essa ideia de trazer, e não pode ser uma candidatura que vá aproveitar, não é aquelas candidaturas tradicionais de Sporting, com todo o respeito pelos Dias Ferreiras que apareceram, os Richards nos passados, as pessoas são livres de se candidatar, não pode ser aquelas candidaturas só para vir trazer e encher chouriços e falar mal, não, é de trazer coisas como, por exemplo, os congressos leoninos que não existem, a discussão, que já falamos aqui também, a discussão, e eu na brincadeira dizia, juntar 1000 votos, tenho a certeza, aliás, pela quantidade de pessoas que me abordaram e facilmente trazia, não é difícil, e era possível trazer discussão, e por isso é que eu acabei por juntar aqui à memória, porque faz 30 anos que se iniciou um período que tem coisas positivas, mas também é um período negro de discussão de sportingismo, onde se perdeu. Aliás, tu trouxeste aqui há pouco tempo a memória do Alvaláxia, da venda do Alvaláxia, que surge no período de Soares Franco, que era uma discussão que não existia, aquilo Ninguém, era tudo foi feito à noite. Exatamente. E por isso é que eu liguei a memória a este período e ao anúncio da candidatura perfeitamente normal e que obviamente vai ser vencedora de Varandas, mas que eu espero que seja possível. Já agora, para as listas serem apresentadas, acho que é até 30 dias das eleições, quer dizer que eu tenho pelo menos até fevereiro para juntar ainda não temos uma data concreta para as eleições. Acho que é para fevereiro, março, que é para março. Sim. Portanto, final de março. Até final de fevereiro se conseguir juntar 1000 votos. Ainda vou ver, se eu conseguir e vir que aquilo não me traz muito
que não me traz muito olha que traz. peso. Não, acho que não, porque não seria para andar aí pelo país, porque já sabemos que não é para ganhar, é apenas para introduzir assuntos na ordem do dia, assuntos que possam interessar aos sportingistas, nem que as pessoas depois, e ontem dizia a pessoa, eu vou votar no Varandas, mas punha os votos na sua candidatura só para ela ser apresentada e vir para a discussão. Portanto, é um bocadinho este lado de trazer mais discussão saudável, não é vir agora para aqui, porque depois tu olhas, as Assembleias Gerais são difíceis de trazer discussão. As Assembleias Gerais da SAD, muito mais difícil, porque é um ambiente ainda mais controlado, mais difícil de entrar, mesmo que sejam só precisos 100 ações, e não é muito difícil hoje em dia comprar 100 ações de suporte. Mas trazer para a praça pública há alguma discussão saudável, porque não podemos entrar neste status quo de que o Varandas agora ganha e portanto temos que aceitar tudo o que ele faz. Não temos é que saber... Crítica construtiva. Exatamente. Sim, vamos ver. Há aí alguns rumores que poderá aparecer mais uma candidatura. Acho que sim, eu ouvi dizer ontem que havia aí já nas movimentações nos trompos, parece que já havia aí qualquer coisa que podia acontecer. É normal, acredito que sim. Muito bem, gostei. Vamos à figura da semana. Eu não vou esticar muito por razões óbvias. A minha figura da semana é o Maxi Araújo. Um daqueles jogadores nós gostamos, todos os jogadores... Eu acho que é impossível não se gostar de Maxi. Todos os clubes têm esse tipo de jogadores e todos gostam deles. Um jogador de faca nos dentes, eu costumo dizer isto. Extremo, ala, lateral, joga ao meio, joga à esquerda. Está tudo bem. Está a marcar golos. E eu gosto do Maxi, acho que entrega bem o nosso espírito. Intensidade máxima sempre. Foi uma ótima escolha de figura da semana. E é mesmo como tu dizes, é daqueles jogadores que todos nós gostamos de ter na equipa e que são essenciais para o Sporting. E ontem até passou ali um momento em Guimarães, porque houve ali um momento na segunda parte que que fazia umas fintas e ele até numa delas até caiu e foi passar de uma forma. Não, há duas, uma delas é mesmo escandalosa. Não, esse lance é duas vezes. Esse lance é duas vezes e uma delas ele passa de uma forma escandalosa por ele, mas depois ele não desiste, continua. Claro que viu o amarelo, era normal num ambiente daqueles, e depois ainda vai marcar o golinho. Mas é um jogador absolutamente essencial. Tomaram a nós mais 2 ou 3 maxis na equipa. E nós falamos aqui, volta e meia temos jogadores uruguaios e da América Latina, da América do Sul, muito, muito importantes na equipa, e é um mercado que nos traz sempre boas recordações. Sem dúvida. Nos últimos tempos, o nosso capitão e agora o Max. Ora bem, vamos embora. Eu peço desculpa pela minha voz. Conto estar recuperado no próximo canto. Que é já para a semana. É já para a semana. E vamos fazer um rescaldo do ano 2025. Nós jogamos no domingo, não é? E gravamos na segunda, exatamente. Vamos fazer aqui um episódio mais de recap do ano de 2025. Olha, e vou só terminar aqui com uma coisa, já que vamos embora, até porque é véspera de Natal. Primeiro, já boas festas a todos aqueles que nos têm seguido no projeto, e têm sido muitos, porque há muitas pessoas que me abordam na rua e que normalmente me dizem, gosto muito de ouvir no podcast. Eu assumo que seja sempre este, porque eu não apareci mais lado nenhum neste momento, e portanto eu assumo sempre que é isto. E agora no sábado à noite numa festa lá me vieram, tu não és Sport? Sim, gosto muito de ouvir no podcast, e eu assumo sempre que é isto. Mas a primeira é obviamente as boas festas a todos os que nos têm ouvido e seguido, e a todos os sportingistas e também não sportingistas, obviamente, mas a maior parte é a família sportinguista. E depois dizer que, só mesmo terminar com isto, porque uma das coisas mais importantes que o Sporting dá é trazer pessoas e ligações a pessoas. E eu, como não te conhecia pessoalmente e não tinha, e já vamos no nosso 7º, 8º, 9º, já não sei, 10º, já não sei, e tem sido um absoluto prazer, não só ter conhecido pessoalmente, fazer isto regularmente, e passados estes programas todos, tem sido uma ótima... Totalmente recíproco. E é isto que o Sporting também nos ajuda muito e traz, que é conhecer pessoas, trazer pessoas para as nossas vidas, e portanto queria deixar esta nota, porque acho que é uma boa... Sim, tem sido uma experiência muito boa, e é interessante porque eu sou jornalista e nós debatemos aqui muito a ideia do jornalista não assumir o clube. É um assunto, vemos nas redes sociais, eu nunca tive problemas com isso. E eu até sinto exatamente o oposto, eu sou muito mais crítico com o Sporting. Que acontece muitas vezes, pessoas muito mais que são do clube e que têm muito mais dificuldade, e depois... E não sinto, e obviamente as pessoas que conhecem o meu trabalho sabem que eu estou em vários programas, não sinto
que isso não tenha consiga, não sinto que não consiga ser objetivo na minha análise. Sim, claro. Eu não tenho problemas nenhuns aqui, e nós chegámos logo a esta conclusão muito rápida de mau penalti a favor do Sporting e que o Futebol Clube do Porto está a fazer um campeonato exímio. Claro, portanto, é isso, e portanto fica essa nota. Sim. Tem sido um prazer. Ótimo Natal, obrigado ao Pedro. Natal. Vamos embora, eu prometo que na próxima segunda-feira estarei melhor, vou ficar calado estes dias. Exato, só comer, só abres a boca para comer. Só abro a boca para festejar os gols do Sporting no domingo e para sim, comer. Isso é verdade. Um grande abraço, saudações leoninas e ótimo Natal.